Olá pessoal, como proposto pelo professor Kassai, hoje falaremos um pouco sobre um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 4, Educação de Qualidade. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Seus impactos são extensos e profundos, e por isso uma educação de qualidade pode contribuir para o combate à pobreza, crescimento da economia, promoção da saúde, redução da violência e garantia do acesso a outros direitos, por exemplo. O Objetivo 4 busca assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. A meta 4.1 e a meta 4.2 têm o objetivo geral de garantir que todas as crianças e jovens estejam nas escolas, estando na série na idade correta e tendo ensino de qualidade. O número de crianças e jovens nas escolas, por faixa etária, são de que 35,7% das crianças de 0 a 3 anos estão nas escolas, 93,8% das crianças de 4 a 5 anos também estão nas escolas e 99,7% das crianças e jovens de 6 a 14 anos frequentam as escolas e 95,2% dos jovens de 15 a 17 anos estão nas escolas. Em relação à distorção idade-série, em 2019, o ensino fundamental apresentou que 16,2% dos alunos possuem 2 anos ou mais de atraso em relação à série adequada. E já no ensino médio, esse número é de 26,2%. A Unesco também alertou que muitos países não conseguirão atingir a meta 4.1 e a meta 4.2, porque em 2015, segundo o relatório de monitoramento da educação global da Unesco, identificou um déficit de 39 bilhões para atingir as metas. E 1 a cada 6 crianças de 6 a 17 anos será excluída do sistema educacional até 2030 e 40% das crianças do mundo não conseguirão concluir o ensino secundário. E segundo o INPEA, o Brasil conseguirá atingir a meta 4.1, pois a educação infantil apresentou resultados satisfatórios. E o mesmo ocorreu com o ensino fundamental. A meta 4.3 pretende até 2030 assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade. A meta 4.4, por sua vez, visa até 2030 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Quando analisamos o acesso ao ensino superior no Brasil, constatamos que além do nosso país estar abaixo dos padrões internacionais, de acordo com a OCDE, a desigualdade social e racial presente no país também se refletem no acesso a esse ensino. Analisando o número de ingressantes em cursos de graduação no período de 2008 a 2018, é possível perceber um aumento desse acesso, de modo que, dentre os graus acadêmicos analisados, os cursos de bacharelado continuam concentrando a maioria dos ingressantes da educação superior. Já nesse gráfico, podemos ver que dentre os jovens de 18 a 24 anos que estavam cursando ou já tinham terminado a graduação em 2018, a maior parcela ainda é representada por jovens brancos. Para medir o avanço em relação ao cumprimento da meta 4.4, o governo utiliza a proporção da população dos 15 a 24 anos que usa a internet. E como é possível visualizar nesse gráfico, o percentual de homens com esse acesso representa quase o dobro do percentual de mulheres. Segundo um estudo realizado pelo IPEA em 2019, apenas 18% dos trabalhadores que buscam emprego no país têm algum tipo de qualificação. Essa situação pode ser verificada a partir dos seguintes dados referentes ao nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais no Brasil, onde a maioria possui formação até ou inferior ao ensino médio. Além disso, quando analisamos os dados do IBGE sobre pessoas que frequentavam ou concluíram o curso técnico de nível médio, ainda são constatadas desigualdades de gênero e raciais. Falando um pouco sobre a meta 4.5 da ODS 4, onde o foco está nas diferenças de gênero e garantia da educação de qualidade para as pessoas com deficiências, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade, um dos indicadores utilizados para auxiliar na mensuração da igualdade entre os grupos é o índice de paridade, com o objetivo de medir o nível geral de desigualdade de duas populações de interesse. Em relação à disparidade de gênero, segundo o Censo de Educação Superior, as mulheres são maioria nos cursos superiores e tendo mais chances de se formarem, entretanto, com menos chances de entrar no mercado de trabalho ao concluir o curso. Analisando a educação das pessoas com deficiência, com base nos dados do Censo de Educação Superior, mostra que mesmo após a implementação da Lei 12.711, o número de matriculados com deficiência em instituições públicas e privadas de ensino é baixa, além da alta taxa de evasão desses estudantes. Abordando a temática dos povos indígenas, durante a pandemia, houve indícios de evolução na educação para esses grupos, como, por exemplo, o acesso à internet e às salas de aula das comunidades indígenas no Paraná, dando possibilidade aos professores ministrarem as aulas à distância. Por outro lado,
Há algumas comunidades que estão sofrendo com a falta de recursos, onde não houve a possibilidade de aulas via rede. Há ainda a desconfiança em relação ao retorno presencial das aulas, dando a falta de itens básicos para a proteção dos estudantes e pelo perigo iminente de contaminação. Crianças e adolescentes em situação de risco são aquelas vulneráveis a condições que afetam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar. Até 2018, com base na publicação Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, 40% das crianças e adolescentes até 14 anos viviam em situação domiciliar de pobreza. Os problemas de desemprego, falta de alimentação de qualidade, saúde, que já eram antigos, ao chegar a pandemia se tornaram piores, com a queda da renda, dadas as demissões em massa em comércio que não conseguiam sustentar os gastos com funcionários, a falta de alimentação logo veio. O pós-pandemia será um desafio para os deficientes visuais, pois haverá o retorno ao presencial e para essas pessoas a higienização deverá ser mais importante, uma vez que essas pessoas precisam se comunicar na base do toque, pela linguagem braille, que seria uma fonte transmissora do vírus. Em relação às crianças em situação de vulnerabilidade, as escolas temem que o pós-pandemia traga uma defasagem maior dos alunos, principalmente os alunos vulneráveis. Tal defasagem pode ocorrer devido à falta de estrutura, onde ainda há uma parcela sem acesso à internet ou celulares obsoletos, dificuldade na relação família-escola, por enfraquecer ainda mais uma relação que já era muito forte pré-pandemia para algumas famílias, e desigualdades sociais. A meta 4.6 garante que até 2030 todos os jovens, em uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Mas segundo o maior estudo sobre educação do mundo, o PISA, apontou que o Brasil tem baixo conhecimento em leitura, matemática e ciências, comparado com os outros 78 países que participaram da avaliação. Revelou ainda que 68% dos estudantes brasileiros de 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática, 55% não possuem ciência e 50% não possuem nível básico em leitura. Comparando o Brasil com os países da OCDE, o país está abaixo da média em todas as disciplinas, tendo diferença de até 100 pontos entre as notas. Mas apesar de estar entre os piores colocados, ainda fica à frente de países latinos como Argentina, Colômbia e Panamá. A meta 4.7 objetiva garantir até 2030 que todos os alunos adquiram, por meio da educação, conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, culturas de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade. Para que essa meta pudesse ser cumprida, a Unesco criou um projeto chamado Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Ele visa auxiliar os países a alcançarem um ensino de qualidade, introduzindo os temas da meta com o mesmo peso que as outras matérias fundamentais, enraizando os aprendizados para serem passados naturalmente de geração para geração. Algumas ferramentas foram disponibilizadas como cursos online para a capacitação dos professores, inclusive uma versão adaptada para o Brasil. A Conferência Geral da Unesco teve que ser adiada esse ano por conta da pandemia do coronavírus, mas uma série de webinars sobre as principais reflexões da crise do Covid-19 e sobre o caminho a seguir com esse novo sistema devem ser disponibilizadas também dentro do site da instituição. A meta 4.A fala sobre construir e melhorar instalações físicas para educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero. Um estudo da Unesco com a FMG avaliou a qualidade da infraestrutura de escolas públicas de ensino fundamental brasileiras. Os dados utilizados foram do Censo Escolar e SAEB de 2013, 2015 e 2017. Com as análises, percebeu-se que as instituições que possuem instalações precárias tiveram as piores avaliações do IDEB, determinando uma relação entre um bom ambiente e uma melhor aprendizagem. Porém, analisando os dados sobre a infraestrutura escolar de 2017, percebe-se que em todos os níveis de estudo, não há nem 50% das escolas adaptadas para os alunos com algum tipo de deficiência. Com a pandemia atual, a estratégia é que, ao voltar às aulas, haja um rodízio, com alguns alunos presenciais e outros online. Além de alguns alunos não terem a opção de estudar online, agravando a disparidade da educação, muitas escolas terão problemas com a higiene, pois, segundo informações do Censo Escolar de 2019, 44% das escolas brasileiras não são atendidas por rede pública de esgoto, demandando um grande investimento em materiais como álcool em gel para esses locais, já que o problema estrutural não será resolvido tão brevemente. A meta 4.B propõe ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento. A experiência internacional pode trazer inúmeros benefícios para um estudante, como conhecer um novo método de ensino, uma nova cultura ou aprimorar outro idioma. Por esses motivos, as bolsas internacionais se tornam grandes oportunidades para os alunos de países em desenvolvimento conquistarem uma complementação para sua área de estudo. A educação como um todo pode ser vista como uma externalidade positiva, ou seja, ela oferece benefícios para toda a sociedade, não somente aos estudantes.
Os alunos que vão para países mais desenvolvidos conseguem ajudar a sua comunidade local a crescer, seja por remessa em moeda ou disseminação de aprendizagem. Entretanto, conseguir estudar internacionalmente possui suas dificuldades. A maioria dos países requerem uma determinada fluência em seu idioma, já que as aulas serão ministradas pelos professores locais. E algumas instituições não conseguem oferecer bolsas integrais, então o aluno precisa ter certo poder aquisitivo. Esse é o caso do Brasil, que possui o programa de estudantes convênio de graduação, mas exige uma certa quantia para que o estudante possa custear sua estadia aqui. Já o programa de estudantes convênio de pós-graduação possui uma melhor estrutura para ajudar os alunos estrangeiros, pois são oferecidas algumas bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do Conselho Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que irão auxiliá-los durante o período de aprendizagem. Mas, os dois programas exigem a proficiência em português. A meta 4.C basicamente visa aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados. A partir dos anos 2000, com o crescimento do uso da internet, muitas pessoas começaram a ter acesso a uma grande quantidade de informações que impactaram o aprendizado. Depois desse momento, o mundo se tornou cada vez mais digital e as transformações se tornaram mais frequentes. As crianças e os jovens não conseguem mais se interessar pelo método tradicional de ensino, causando uma menor eficiência na absorção de conteúdo. Nesse cenário, as escolas se viram obrigadas a buscar evolução. O conceito de formação continuada se refere à busca constante por desenvolvimento profissional. Ela pode ser alcançada por meio de uma especialização, um mestrado, workshops, etc. Dessa forma, o indivíduo consegue incorporar novos conhecimentos teórico-metodológicos com vistas a aperfeiçoar e qualificar suas técnicas. A dificuldade atual do Brasil é que os educadores obtêm uma formação específica aliada ao processo de formação continuada, principalmente nas áreas rurais, já que pelo estudo do Censo Escolar de 2017 do INEP, somente 28,5% dos professores de escolas rurais, nos anos finais de ensino fundamental, possuem formação superior na área que lecionam. No ensino médio, esse número é de 48,4%. Um dos principais motivos para isso é a menor concentração populacional e, portanto, a maior dificuldade de locomoção tanto de professores quanto de alunos às universidades. O ensino pós-pandemia tem como principais tendências o ensino híbrido, ensino não presencial, uso de recursos tecnológicos, valorização da cidadania, aumento da solidariedade e estímulo à colaboração. Nessa e na próxima tabela estão separados os programas sociais oferecidos pelo governo para determinadas metas e os seus objetivos. No Brasil, a educação é um direito fundamental, portanto, deve ser garantida pelo Estado. É por meio da educação que uma comunidade é construída. Atualmente, analisando os indicadores, é possível perceber que o Brasil alcançou algumas conquistas, mas ainda possui muito trabalho a ser feito para que esse objetivo seja efetivamente atingido. Começando pelo básico da questão, a infraestrutura escolar ainda precisa de muita atenção. Como já mostrado anteriormente, há uma relação entre infraestrutura e desempenho escolar. Entretanto, com sucessivos cortes na educação nos últimos anos, é difícil acreditar que as infraestruturas serão melhoradas, visto as greves de docentes por melhoria de salários. Em contrapartida, em 2019, um projeto foi lançado pelo atual presidente da República, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Por meio dele, cada escola que for selecionada receberá R$ 1 milhão para investir em pagamento de pessoal, infraestrutura, materiais, entre outras intervenções. Para a escola ser selecionada, alguns critérios devem ser cumpridos, como estar em situação de vulnerabilidade social e com baixo desempenho no IDEB e estar localizada na capital do estado ou na respectiva região metropolitana. Contudo, os critérios parecem ser contraditórios, já que as escolas em maiores situações de vulnerabilidade social e com baixo desempenho no IDEB são instituições fora da região metropolitana dos estados. Voltando-se para a adesão do programa, muitos pais alegam que com essa gestão, os filhos terão maior disciplina, segurança e qualidade de ensino, pois os colégios atuais cívico-militares possuem destaque em avaliações de desempenho nacionais. No entanto, um estudo realizado pelo professor Tiago Alves e sua equipe da UFG aponta que quanto maior o investimento por aluno, maior o seu desempenho. E de acordo com o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, os alunos de escola militares custam cerca de 3 vezes mais do que um aluno da rede pública regular. Em entrevista à agência pública, republicada pelo El País Brasil, alguns professores declararam que alguns assuntos não podem ser abordados em salas desses colégios, como a igualdade
igualdade de gênero, homofobia, sexualidade, entre outros temas polêmicos, contrariando a essência da ODS 4, que é difundir esses temas para o combate de preconceito, principalmente. A crítica se refere a um modelo de investimento equivocado. Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, é amplamente estudado por países que possuem destaque por sua educação, como a Finlândia. Segundo a Eva Antila, professora da Universidade de Artes de Helsinki, na Finlândia, a maior vantagem da metodologia do educador era justamente a propagação de uma educação anti-opressiva e não autoritária, uma pedagogia dialógica e respeitosa. Em conformidade com a crítica, o ideal seria que a União deslocasse todos os esforços possíveis de forma que a abordagem dentro de sala de aula fosse diferente, porém, não necessariamente como uma educação militar, que pode acabar cercando temas e os extinguindo, e sim explorando esses assuntos que dizem não ser apropriados para a criança de uma forma que eles sejam debatidos adequadamente para cada idade. Um exemplo de educação assim seria o programa norueguês Supernytt. Supernytt é um programa de televisão norueguês oferecido pela NRK, uma empresa pública de rádio e televisão de propriedade do governo norueguês. Praticamente toda a população nacional possui acesso a esse canal por meio da televisão, mas é possível acessá-la por outros meios como a internet. Atualmente, é muito fácil a criança ter acesso às notícias que são voltadas para o público adulto, muitas vezes com informações detalhadas e imagens que não são fáceis de serem compreendidas. Portanto, o objetivo do programa é justamente transmitir essas notícias às crianças nos seus próprios termos, baseando-se em percepções específicas da infância e da criança como telespectador. Entre os temas estão os mais discutidos atualmente: sustentabilidade, inclusão e política. Aparentemente, associar a metodologia brasileira do Paulo Freire, pouco explorada no nosso país, junto de investimentos corretos e uma forma adequada de disseminação de conteúdo para jovens e crianças, parece uma boa forma de atingir o objetivo 4 com excelência.